Vamos lá então, Gênesis 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Mas eu queria falar um pouco hoje sobre essa conversa que se estabeleceu entre a serpente, que é a figura do diabo, a antiga serpente, e a mulher, que era Eva. Queridos, e é interessante ali como que ele começa o diálogo, o início da conversa, né? Que a serpente, ela... Amém. A serpente começa fazendo uma indução ao erro. Porque ela pergunta para Eva assim: é verdade que o Senhor Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma das árvores que estão no jardim? Então ela já começa trazendo um sofisma, trazendo, né, uma indução, já querendo induzir a mulher a um pensamento que era diferente da ordem de Deus. E o texto começa dizendo assim: a serpente que era a mais astuta. E ela começa realmente o diálogo com muita astúcia. E ela encontra, queridos, isso é muito interessante. Ela começa esse diálogo de uma forma bem astuciosa e ela encontra no coração de Eva um sofisma. O que é sofisma? A gente fala muito de sofisma, o apóstolo Paulo ele fala muito de sofisma. E sofisma é uma das coisas que mais derrubam os crentes. Eu diria que a maioria dos casos em que nós enfraquecemos na fé, em que nós desanimamos, em que nós olhamos para trás, é por causa da sofisma. E o que é uma sofisma? Sofisma, de acordo com o dicionário, é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir ilusão da verdade. Então veja bem, a sofisma, ele é um argumento lógico, ele tem uma lógica que diz que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Então, a sofisma é um pensamento que aparentemente tem lógica, aparentemente ele tem um argumento, porém ele é incorreto, a estrutura do argumento ela é incorreta e ela é deliberadamente enganosa. Queridos, nós fazemos muito isso e damos muito espaço para sofisma na nossa vida, na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso dia a dia. E onde que estava sofisma ali na resposta de Eva? Porque Eva, ela disse uma coisa para a serpente. Ela disse: não é isso que você disse. A gente pode sim comer das árvores, mas tem uma árvore, ela nem fala uma, ela fala a árvore que está no meio do jardim, nós não podemos tocar e nem comer. E aí quando você volta na ordem que Deus tinha dado, Deus disse para Adão:
Adão, não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante que lá no meio do jardim tinha duas árvores, né? Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A Eva se refere à árvore, como se lá só houvesse uma. Mas quando ela diz assim, não podemos nem tocar, queridos, isso dá para a serpente uma firmeza tão grande, sabe, no argumento. Porque a firmeza, a serpente fala para Eva assim, olha Eva, não de maneira alguma vocês morrerão, de maneira nenhuma, vocês não vão morrer. Ela afirma categoricamente para Eva, ela dá certeza. Queridos, e veja como que isso é interessante, porque essa sofisma de Eva, ela poderia levar, e eu creio que levou Eva, a uma comprovação de que a palavra de Deus não era verdade, de que a palavra de Deus era mentira. Por quê? Antes de você comer o fruto, antes de Eva comer o fruto, o que ela precisava fazer, gente? Tocar, não é? E a Bíblia diz que ela tocou, porque a Bíblia diz que ela tomou o fruto. Não diz que ela foi lá e deu uma mordida, diz que ela tomou, então ela tocou. E o fato de tocar no fruto, querido, quando Eva tocou no fruto, nada aconteceu com ela, nada mudou, tudo continuou do mesmo jeito. Então você percebe como que ela mesma, por falta de conhecimento, ela mesma produz uma cilada para ela, ela mesma, ela tinha uma sofisma na sua mente, e ela mesma produz a cilada. E eu creio que essa cilada, que ela mesma produziu, foi o que deu tanta convicção para Satanás fazer uma afirmação para ela, e dizer assim, não, você não vai morrer. Porque Satanás sabia que na hora que ela tocasse no fruto, que ela tomasse o fruto, nada aconteceria com ela. E ela teria a comprovação verídica de que, de fato, nada aconteceria. Ela não iria morrer mesmo. Porque ela afirmou que ela não podia tocar. E, queridos, isso é muito interessante. Quando a gente volta ali no livro de Gênesis, ali está a origem da forma como o nosso inimigo, ele sempre trabalhou. Desde o início, por toda a humanidade e até o dia de hoje. Tem quase 10 mil anos que ele trabalha desse jeito. Você pode pensar sobre isso. Ele não faz coisas muito diferentes disso, querida. É isso que ele faz conosco o tempo todo. Ele nos induz ao erro, ele sonda o nosso coração para saber o que está lá, qual é a sofisma, qual o engano que tem lá dentro. E é interessante porque ele não pode ler os nossos pensamentos, ele não sabe o que você está pensando, nem o que você está sentindo, mas ele consegue ler os seus olhos, ele consegue ler a sua postura corporal, e ele ouve tudo que você fala e vê como você se comporta. E por aí, ele sabe muita coisa sobre você, embora de fato ele não saiba o que você pensa e nem o que você sente. Mas é exatamente da mesma forma que ele faz. E um dia eu estava conversando com uma pessoa que já é cristã, e ela me falou assim, mas você quer me dizer que Satanás lança pensamentos na minha mente? Era novidade para ela, ela não sabia. Ou talvez até sabia, porque tem coisas que a gente ouve falar, a gente sabe, mas a gente não aplica na realidade. Então acaba que é como se a gente não aquele conhecimento não entrou dentro de nós. Né? E queridos, e é exatamente assim que ele trabalha, jogando sugestões.
ele joga pensamentos, joga aí na mente de qualquer pessoa. E é muito interessante isso, porque, e não importa o lugar onde você esteja, você pode estar aqui dentro da igreja, pode estar, ainda assim ele pode fazer isso. Essa foi a forma como ele levou o homem à queda dessa forma. Ele continua fazendo isso, e ele fez isso com o Senhor Jesus na tentação no deserto. Foi o que ele fez. Ele foi jogando sugestões. E na maioria das vezes, as sugestões que ele joga sempre quer ferir a nossa identidade de filho de Deus. Ele quer mostrar para nós que não é bem assim. Que essa coisa de filho de Deus não é bem assim. Como que ele faz com Jesus? Ele fala assim, se você é filho de Deus, ele já começa entrando na identidade do Senhor Jesus. Se ele conseguisse criar uma dúvida ali no Senhor Jesus, tudo estaria perdido. Queridos, e nós, a gente vai construindo ao longo da vida e ao longo do cristianismo, muitas sofismas. O cristianismo tem muitas sofismas. Tem muito pensamento que não tem nada a ver com Deus. No culto das 17, o Eudes citou que durante anos e anos, os cristãos acreditaram que o crente ele não pode prosperar, ele tem que ser pobre, ele tem que ser miserável, ele tem que ser humilde. E ligava humildade com pobreza. E de fato nós temos que ser humildes, mas humildade não é pobreza, uma coisa não está vinculada com a outra. A pessoa pode ser pobre e muito soberba, e ela pode ser muito rica e muito humilde. Uma coisa não está vinculada, mas no cristianismo criou-se essa sofisma. E isso, esse tipo de pensamento, assim, impediu a igreja de crescer, de prosperar, de avançar em muitas coisas. Queridos, e sabe o que Satanás faz? Ele tenta esconder a verdade de nós, a verdade sobre a palavra, a verdade sobre quem é Deus, a verdade sobre o céu. E como que ele faz isso? Criando as sofismas. Porque se você acredita na sofisma, você se distancia de Deus. No momento em que Eva acreditou na sofisma, no momento em que ela deu ouvido para a serpente, ela já estava se afastando, ela estava se distanciando de Deus, e nós sabemos qual foi o resultado disso. Quer ver uma sofisma, gente, que, assim, a gente ouve o tempo todo? Se Deus não se importa com a humanidade, porque Ele permite tanta maldade. Deus permite tanta maldade nesse mundo, tanta coisa ruim que acontece, tantas crianças que são defraudadas, abusadas, tantas pessoas que são honestas e que são boas e que são injustiçadas. Então, se Deus realmente se importasse, Ele não permitiria essas coisas. Queridos, quando nós vamos entender, e eu tenho falado muito sobre isso, porque isso mudou a minha vida, quando a gente vai entender a verdade sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre os princípios dEle, sobre a forma como Ele criou o mundo, o homem, e como Ele entregou isso aqui, esse planeta e tudo isso aqui nas nossas mãos. E como Ele construiu uma parceria com a humanidade desde o princípio, desde a criação de Adão e Eva. A gente começa a perceber que a responsabilidade é nossa, só que o que a gente faz é transferir para Deus. Né? E aí, a gente, a depender de nós, e eu não estou falando de nós, Igreja Batista Central, não, estou falando da humanidade. A depender da humanidade, todos ficariam sentadinhos lá no seu sofá, esperando que Deus venha e intervenha nessas questões. Mas Deus não trabalha dessa forma. E isso não significa que Ele não ame, mas Ele tem uma forma de trabalhar aqui na terra, Ele tem princípios, Ele tem padrões para trabalhar aqui. E Ele não vai fazer assim.
Queridos, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que não conhece Jesus, aconselhando, e ela me disse assim, ela falou, eu tenho muita dificuldade de receber Jesus na minha vida, muita. Porque eu estou sofrendo tanto, eu estou desesperada, a minha vida está um buraco, eu não sei mais o que eu faço, eu estou em pânico, a minha vida está toda destruída. E olha, Deus, se Ele é tudo isso que a gente ouve sobre Ele, então Ele sabe qual é a minha dor e o meu problema. Por que Ele não entra e não resolve? Ela falou assim comigo. Só que acontece, querido, que nós precisamos entender que Deus tem um padrão de agir. Ele só entra na nossa vida se Ele for convidado. Ele só exerce governo se permitirmos. Ele só age através da fé. E isso não diz respeito ao quanto Ele ame ou não. Não é isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com os princípios dEle, com a forma dEle agir. Queridos, e assim vai, são muitas as sofismas que nós vamos criando e que nós temos na nossa mente. Olha, eu vou dizer para você, muito provavelmente, 95% das pessoas que estão aqui hoje, você que está sentado nessa cadeira, tem ideias enganosas a respeito da vontade de Deus. Por isso você não compreende a forma de Deus agir. Por isso, muitas coisas na sua vida não fluem. Por isso você tem questionamentos no seu coração. Por isso você tem revolta dentro de você. Porque você não entende como é que Deus age. Mas você tem uma verdade dentro de você. E você acredita naquela verdade. E aí você questiona a Deus. E você fala, mas por quê? Querido, e esse tipo de questionamento, a única coisa que ele consegue fazer é nos afastar de Deus. Mais nada. Agora eu quero te dizer uma coisa. Não é que você não possa questionar. Não é que você não possa perguntar as coisas para Deus. Você pode perguntar. Você pode questionar, mas da maneira certa. Sabe qual que é a maneira certa, querido? É querendo compreender o pensamento de Deus, a forma como Ele entende, como Ele vê, a forma como Ele age. Deus tem uma forma de agir. Queridos, eu acho, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Ele não se desvia. Ele tem um trilho, Ele tem um caminho. Esse caminho está relacionado com a justiça dEle, está relacionado com a santidade dEle, com tudo que Ele é. E Ele é a pessoa mais íntegra, mais inteira, mais completa de todo o universo. Ele não se desvia deste caminho. Você pode gritar, chorar, reclamar. Ele não se desvia. Mas, queridos, quando nós entendemos qual é o padrão, qual é a forma dele agir, e quando temos uma questão dentro de nós, e nós falamos para ele, Pai, eu não entendo isso. Me ensina, me mostra, eu quero entender, me ajuda. E você pede a ajuda dele, você pede a ajuda do Espírito Santo, que como foi dito aqui no culto das 17, ele deixou para nós o Espírito Santo para que nos ensinássemos tudo a respeito dele. Querido, você não precisa ficar na dúvida e nem no esquecimento a respeito de nada. Você tem uma pessoa que está do seu lado, que está contigo, que vai onde você vai, que está na sua casa, no seu trabalho, e que ele nos ensina tudo a respeito da palavra, a respeito da verdade, a respeito do céu. E as coisas do céu, elas são tão profundas e tão maravilhosas, que de fato a gente não conseguiria compreender se não fosse dessa forma. Queridos,
essas coisas que eu comecei a ver no livro de Gênesis, eu já li o livro de Gênesis muitas vezes, muitas vezes. Eu só consegui ver no momento em que eu recebi uma revelação do Espírito Santo. E ele me mostrou claramente. E aí ficou tudo tão claro, tão assim. Mas por que isso? É isso que ele faz. Ele abre os nossos olhos. E é muito interessante porque a própria palavra, o Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Queridos, por que nós não estamos vivendo uma vida abundante? Por que não estamos desfrutando milagres? Por que não estamos rompendo? Por que está travada as coisas? Falta de conhecimento. À medida que você entende como o céu funciona, à medida que você entende como Deus funciona, quais são os caminhos dele, querido, você abre qualquer porta. Você destrava qualquer porta. O que nós precisamos é esse conhecimento. É a sede da palavra, é a sede por ele. Sabe, é isso que nós precisamos. Toda vez que nós permitimos que uma sofisma entre na nossa mente, nós estamos abrindo espaço para a nossa morte espiritual. Por isso, nós precisamos combater com muita força, com muita veemência, a sofisma. Queridos, mas a única forma que nós temos de combater a sofisma é através da proximidade do Senhor, é através do Espírito Santo, é através do contato com a palavra, não tem outro jeito. Porque quando é sofisma, é engano. Se há um pensamento enganoso na sua mente, uma compreensão sobre Deus enganosa, essa é a verdade em que você acredita. Não é assim? Como que você combate uma coisa em que você acredita? Fica difícil, não fica? Se aquilo é o que você acredita. E eu vou te falar por experiências próprias que nós acreditamos em muitas coisas que não tem nada a ver com quem Deus é. Nada a ver. Queridos, esses dias eu tive, há pouco tempo atrás, eu tive uma experiência tão profunda sobre isso. O Senhor me deu um nome. E eu pesquisei aquele nome na internet, apareceu na minha frente, assim, eu vi. E eu pesquisei, e era o nome de um pastor. E eu fui ouvir uma pregação dele. E essa pregação me impactou de uma maneira poderosa. E trouxe verdades para a minha vida que não eram tão claras. Queridos, logo depois, pouco tempo depois, assim, eu comecei a atender uma pessoa. E essa pessoa estava vivendo uma situação muito difícil, completamente distante de Deus, com vários problemas emocionais, problemas físicos, doença. E eu tinha tido uma compreensão sobre como Deus age na vida das pessoas, sobre o amor de Deus, sobre o cuidado dele, que até então, queridos, eu não tinha tido. E aí eu pude ministrar para aquela pessoa dentro daquela compreensão que eu tinha recebido. E eu vi milagres após milagres alcançando a vida daquela pessoa. Cura física, cura da alma, presença do Senhor, manifestação da glória de Deus, uma coisa depois da outra. E eu falei, uau! E eu entendi que se eu não tivesse tido aquela compreensão do amor de Deus que o Senhor me deu, eu não poderia ministrar para aquela pessoa daquela forma, e aquela pessoa não iria receber. E aí a gente entende como que isso é profundo, essa questão do conhecer e da parceria que nós temos com Deus, porque de fato nós somos parceiros. Querido,
Deus estende o favor dele para a humanidade através do seu braço, através do meu braço. Quanto mais o seu compreensão se abre, o seu entendimento se abre, quanto mais você se aproxima dele, mais favor chega. Chega para a sua vida, chega para a sua casa, chega para as pessoas que estão à sua volta. Essa é a forma de Deus agir. Não adianta a gente ficar achando e querendo que Deus desça lá do céu e venha e faça as coisas. Porque Ele não age assim, querido. Esse não é o padrão dEle. Ele criou o planeta Terra, Ele colocou o homem numa posição aqui no planeta Terra, e Ele mesmo não invade essa posição. Enquanto tem um tempo para tudo. E há um tempo determinado por Deus, que está lá nas 70 semanas de Daniel, em que o Senhor colocou o homem como domínio aqui. E Ele mesmo, sendo Deus, Ele não invade. Ele não invade. Essa é uma forma dele agir. Esse é um padrão que nós precisamos entender. Por isso, querido, precisamos tanto do Espírito Santo, tanto. Quando nós voltamos para a igreja primitiva, queridos, se você pegar o livro de Atos para ler, o livro de Atos conta sobre o início da igreja. O tempo todo, a ação deles era em diálogo com o Espírito Santo. Então, o tempo todo eles falavam, não, porque o Espírito Santo me falou para eu ir para tal lugar, porque o Espírito Santo me trouxe tal revelação, porque o Espírito Santo falou conosco isso, porque nós oramos e o Espírito Santo, para que ele indicasse quem era a pessoa. Eles tinham um vínculo muito forte, eles entendiam esse papel de Deus, e por isso, esse papel do Espírito Santo, e por isso, eles experimentaram tantos milagres. Queridos, Eva, ela não tinha tido contato direto com a ordem de Deus, porque quando nós lemos aqui o livro de Gênesis, Deus fala com Adão, e depois que Eva é criada, Deus fala com Adão, Adão, você não é para comer dessa árvore, tem 2 árvores no centro do jardim, 2. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é o que Deus fala com ele. A ordem não foi dada para Eva, foi dada para Adão. Agora, Eva, parece que ela não tinha uma clareza tão grande de qual era a ordem que Deus tinha dado. E, querido, muitas vezes essa é a nossa maior questão. Nós não temos clareza sobre a palavra. Nós não temos clareza sobre o céu, sobre Deus, sobre aquilo que Deus espera de nós. Nós não temos clareza sobre o chamado, sobre o que significa ser filho. E aí, se nós não temos clareza, querido, automaticamente nós vamos cair nas sofismas. Automaticamente nós vamos ter áreas da nossa vida escravizadas. Porque o mundo espiritual funciona de uma maneira muito específica. Você pode ter uma área na sua vida que flui muito bem. E pode ter uma outra área que não flui de jeito nenhum. Aquela área onde falta o conhecimento. Aquela área onde há legalidade para os poderes das trevas. Aí naquela área não flui. Não flui. E se nós queremos viver uma vida abundante aqui na terra, querido, e se nós queremos herdar os céus, são 2 coisas diferentes. Quando Jesus falou sobre viver uma vida abundante, Ele estava falando da terra.
Então, se você quer viver uma vida abundante aqui na terra, você precisa entender como que o céu funciona. Essa é a única forma, não tem outra. Você precisa entender. Queridos, e eu falo assim que ir para o céu é até mais fácil do que viver uma vida abundante na terra em alguns aspectos. Por quê? Se você recebeu a Jesus, se você creu na palavra, creu no Senhor Jesus, entregou sua vida para Ele, querido, a palavra diz, sua salvação está garantida, você vai herdar o céu, você tem a vida eterna. Agora eu vou te falar, você pode viver uma miséria aqui na terra se você não compreender como que o reino de Deus funciona. E mesmo assim ir para o céu. Agora, como que vai ser a sua herança no céu é outra questão. Porque lá no céu vai ter galardões. Nem todos vão receber a mesma herança. E tudo que você ajunta aqui na terra é um tesouro para o céu. E eu quero ter o meu tesouro bem garantido no céu. Eu não quero só ir para o céu. Eu quero ter o meu tesouro lá, o meu tesouro garantido. Queridos, agora mudando um pouquinho. Essa história de conhecer o bem e o mal, eu ainda estou tentando, pedindo a Deus que, Senhor, eu quero entender isso de uma maneira mais profunda. Mas tem uma coisa ali, sabe, muito forte e que está em nós hoje, muito forte também. Conhecer o bem e o mal ali, querido, é algo que está relacionado com controle. Ser senhor do bem e do mal. Definir o que é o bem e o que é o mal. Isso é conhecer o bem e o mal. Definir, como assim? Quando você pega lá Eva, o que Eva faz? Ela fala assim, Eva viu que a árvore era boa, viu que era agradável, era bonita e era desejável para dar discernimento, conhecimento. Então ela resolveu, eu vou tomar. O que ela estava fazendo ali na verdade? Ela estava definindo o que é bem e o que é mal. Definindo. Isso fala de uma posição de querer estar no controle das coisas, de querer ser o Senhor. E essa posição de ser Senhor é só para um, que é para Deus. E muitas vezes nós também vamos por esse caminho, queridos. A gente tem que vigiar o tempo todo. Sabe aquela história que a gente fala assim, o que tem? Isso não tem nada a ver. Fulano falou, mas o que tem? A gente nem busca. Queridos, tem situações que a gente prefere não investigar de maneira profunda, não perguntar a Deus de maneira profunda, para a gente nem saber qual que é a resposta. Porque aí a gente fica com essa frase, que bobeira, não tem nada a ver. O que tem? Não é? E quando nós fazemos isso, nós estamos entrando no mesmo lugar que Eva entrou. Nós estamos querendo definir o que é bem e o que é mal. Nós estamos dizendo para Deus assim, Deus, deixa que eu avalio, deixa comigo que eu avalio. Isso aqui eu acho que tem problema, não? E aquilo ali, tal. Mas o Senhor sabe. E eu achei muito interessante que eu estava vendo um vídeo, e eu não sabia disso, e aí eu realmente achei muito interessante, que a serpente, ela é um símbolo já muito antigo, que é utilizado para fazer referência ao conhecimento. E ela, já na antiguidade, ela era o Deus, ela era adorada como o Deus do conhecimento. E esse conhecimento, que é o conhecimento da serpente, queridos, é o padrão, é o conhecimento, tudo que está relacionado com os padrões mundanos, são os padrões mundanos.
É o padrão que é estabelecido lá na Malhação, aquela novela da Rede Globo, para os adolescentes, que ensina o adolescente a processar a mãe, a processar o pai, que ensina o adolescente a levar a namorada e o namorado para a casa dos pais, a ter relação sexual na casa dos pais. Esse é o padrão mundano. E aí os pais estão assistindo, todo mundo está assistindo junto, e os pais estão falando, o que tem? Não tem nada a ver. Né? O que tem? Esse é o padrão mundano. Esse é o Deus. É o conhecimento instituído pelo Deus deste século, que é a antiga serpente. Querida, e ela vem sugerindo essas coisas para nós o tempo todo. Sabe qual que é o problema da árvore do conhecimento do bem e do mal? É que ela colocou dentro do homem uma divisão. O pensamento do homem ficou dividido entre o bem e o mal. E muitas vezes a gente não se pega nisso. Nosso pensamento não fica dividido. Vou fazer, não vou fazer. Tem problema, não tem problema. Não é assim? E quando Deus viu Adão e Eva divididos, querido, que tristeza do coração de Deus. Porque Deus é santo, Ele é íntegro, Ele é inteiro, Ele é só santo. Não existe essa divisão em Deus, Ele é só santo. E Ele não podia conviver com isso. E além disso, o conhecimento do bem e do mal, ele obriga o homem a fazer escolha. Agora o homem tem que escolher. Só que o homem não estava pronto para escolher. E tem uma outra coisa ali muito, muito interessante quando fala do padrão mundano, porque Satanás fala para Eva assim, Eva, não vai acontecer, vocês não vão morrer não, vocês vão ser como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Esse é o padrão de Satanás. É mentira? Querido, essa é a verdade de Satanás, é o ponto de vista dele, é como ele enxerga, é como ele vê. É uma verdade, a verdade dele. Qual que era a verdade de Deus? Não come, porque se você comer, você vai morrer. E o que acontece? Não vai dar para a gente falar hoje. Mas assim, algo que Deus trouxe tão forte ao meu coração. O que é essa morte? A Bíblia lá diz que quando eles comeram, imediatamente os olhos deles se abriram. Eles viram que estavam nus. Queridos, imediatamente eles perdem a glória de Deus. E se você pegar o significado de nudez, nudez fala disso. Ausência de ornamentos. Nudez é falta. Nudez é ausência. E o que eles perdem ali, queridos? Eles perdem a glória. A glória de Deus. Ali que estava a morte. Eles perdem a glória de Deus. Na visão de Deus, no entendimento de Deus, no padrão de Deus, no ponto de vista de Deus, isso é morte. Perder a glória de Deus era perder tudo, era perder a própria vida. E é interessante que Adão e Eva não morreu fisicamente, imediatamente. Levou-se um tempo, mas imediatamente eles perderam a glória de Deus. Queridos, o nosso inimigo, ele continua fazendo isso. Continua fazendo sugestões, querendo nos levar a fazer escolhas que nos afastam do padrão de Deus. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, o que nós temos? O
o que que o homem busca e buscou e busca até hoje? Independência. Ele é o seu próprio provedor. E por ser o seu próprio provedor, ele vive sempre na falta, porque ele não dá conta de se prover. E aí eu queria te fazer essa pergunta hoje. Onde você está? Será que você está nesse lugar? Você está na falta? Porque quando nós estamos neste lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal, de querer ser o Senhor, de querer definir o que é bom e o que é ruim, nós vamos sempre ficar na falta. Escolher o conhecimento do bem e do mal me coloca em um lugar onde eu fico dividido, onde eu sinto a necessidade de ter o controle, de definir o que é melhor para mim. Nesse lugar, eu abro mão do melhor de Deus para ficar com aquilo que é bom, com aquilo que eu acho que é bom, com aquilo que é bom segundo o padrão mundano. E nós precisamos sempre nos lembrar que o padrão mundano está muito relacionado com o conhecimento da antiga serpente. É o padrão maligno. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse querer estar no controle, querer definir o que é bom e o que é mal, gente, isso sempre vai nos levar para a mesma semente maligna que está plantada no coração de Satanás, que é a semente de querer ser maior do que Deus. Toda vez que eu quero ter o controle e eu mesmo quero definir o que é bom, eu estou dizendo que eu sei mais do que Deus, que não tem problema. Por que que o Senhor está me dizendo isso? Por que que o Senhor quer assim? Toda vez que eu me coloco neste lugar, querido, olha, isso é muito sério. Isso nos afasta de Deus. Porque nós estamos indo para este mesmo lugar. É a semente maligna que nos leva para aquele lugar para onde Satanás foi, de achar que ele podia colocar o seu trono acima do trono de Deus. E eu queria ler para vocês alguns versículos aqui de Provérbios sobre a árvore da vida. Nós encontramos menção à árvore da vida somente em Gênesis, em Provérbios e em Apocalipse. E olha só, Provérbios 3,18 diz assim: o fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios 11:30, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. E para fechar, Provérbios 15:4. Não anotei o Provérbios 15:4 aqui. Mas, queridos, então veja bem, a árvore de vida, quando a gente pega esses textos, a gente vê que é aquele lugar que nos aproxima da glória de Deus, de quem Deus é, da sua santidade. E coisas tão simples, olha o que diz aqui, o falar amável é árvore de vida. O que nos aproxima de Deus, o que nos aproxima de quem Ele é, da sua santidade, da sua glória. A árvore da vida, ela foi conquistada para nós novamente através de Jesus. E nós falamos isso aqui no Senhor Jesus. É como se a gente tivesse voltado novamente para aquele lugar que Adão e Eva estavam antes do pecado. E ali, naquele lugar, você pode escolher. Queridos, hoje você pode escolher de qual árvore você quer se alimentar. Se é da árvore do conhecimento do bem e do mal ou se é da árvore da vida. Jesus nos possibilitou isso. Na árvore da vida, eu tenho
todos os meus desejos satisfeitos em Deus. Na árvore da vida eu sou completo. Eu sou eterno. Olha só que coisa maravilhosa. A árvore da vida é um lugar de confiança, de entrega, onde eu não estou focada em controlar, e sim em desfrutar. Esse é o lugar do filho. O filho, ele não está focado no controle, ele está focado no desfrute. E eu quero te dizer hoje mesmo, o Senhor Jesus te dá a oportunidade. Todos os dias você tem a oportunidade de escolher qual dessas árvores você quer comer. Você quer continuar definindo as coisas? Você quer continuar tendo a sua própria compreensão sobre como é, sobre como deve ser, sobre o que pode e o que não pode? Ou você quer entregar para o Senhor? Ou você quer ser filho? Ou você quer desfrutar? Ou você quer ser completo e eterno? Querido, só existem essas duas possibilidades. Ou você fica no controle, ou você sai do controle e vai ser filho. Se você fica no controle, você mesmo tem que prover. E eu vou te falar uma coisa, por isso que muitas vezes nós temos vivido na falta. Porque nós queremos o controle e a gente não dá conta de prover. A outra opção que você tem, sai do controle. Toma a decisão de obedecer. E comece a desfrutar da árvore da vida. Você vai descobrir que você tem um Pai que é poderoso para te suprir em tudo. Em cada necessidade sua. Em cada necessidade emocional. Em cada necessidade espiritual, em cada necessidade física, financeira, o seu Pai, Ele é poderoso para te suprir em tudo, tudo, tudo. E queridos, tomar a decisão implica em mudar as atitudes. Primeira atitude que você precisa mudar. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa saber quem é o seu Pai, como Ele age, como Ele pensa, como Ele se comporta. O que Ele planejou para você. Você precisa saber como é esse reino em que você entrou. Quais são as leis que operam nesse reino. O que funciona e o que não funciona. Qual chave que abre, qual chave que fecha a porta do reino. Você precisa saber. E só tem um jeito de saber. Através, quando você entende que você pode contar com o Espírito Santo e que Ele te ajuda. Querido, se você começar a perguntar para Ele, Ele vai te responder. Se você começar a buscar respostas na palavra, você vai ter as respostas que você procura. Deus usa tantas formas, tantas formas. Eu já tive experiência de ter a resposta pegando um texto assim, um texto simples que eu nunca tinha enxergado e de repente eu abro e falo, é isso, é isso. Querido, já aconteceu comigo 2 vezes de Deus me dar um nome e eu pesquisar aquele nome e eu começar a estudar, a ouvir aquela pessoa e Deus trazer as respostas que eu estava buscando através daquela pessoa. Isso já aconteceu comigo 2 vezes. Ele vai te responder, eu te garanto. E você não precisa ter medo de perguntar. Nada.
Queridos, um dia eu falei com Deus assim, quando eu estava muito mal mesmo, muito doente, assim, sentindo que a minha vida estava destruída. Eu falei, Deus, eu estou achando, sabe o quê? Estou achando que o Senhor está sendo muito cruel comigo. Sempre te servi. Me mostra que o Senhor não está sendo cruel, porque eu estou achando que o Senhor está sendo. Falei isso com Deus. Querido, Deus não veio me castigar por causa disso. Ele me mostrou. Ele me deu a melhor resposta que eu poderia ter na minha vida. Então você pode perguntar as coisas da forma certa, querendo saber, querendo compreender o coração do Senhor, querendo compreender a mente dele. E ele vai te responder. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Nós vamos adorar.